dor na coluna, primeira coisa que a gente faz, parar a atividade física. Marcel, quando a gente está realmente na crise de dor, não é para fazer atividade física, né? Sem dúvida nenhuma. Coluna vertebral é uma coisa seríssima, né? Ela é tão importante, né, que no interior dela passa todo o nosso sistema nervoso. Toda a sensibilidade que nós temos no corpo, do dedo do pé até o fio do cabelo, é o nosso sistema nervoso que passa por dentro da coluna que acusa. Então, quando existe uma crise, primeira coisa, tem que detectar qual é o problema da crise. Muitas vezes, uma dor forte na coluna não significa um problema sério. Por ser tão sensível, não significa um problema sério. Então, procura o médico e, com certeza, através de exames mais profundos para detectar problema de coluna. É muito normal a pessoa ter um problema de coluna, vai no médico e tira uma radiografia, o médico fala, você não tem nada na coluna, né? Porque muitas vezes não acusa uma radiografia, né? O ideal é o problema de coluna sério, ou tomografia ou ressonância. Eu não sou médico, mas isso eu tenho experiência por receber tantos alunos com problema de coluna. Não, era isso que eu ia falar. Não é incomum a gente ouvir, eu tenho problema de coluna, aí as pessoas, né, denominam aí o que tem. A maioria mesmo tem problema de coluna, né? Muitas vezes o problema não é na coluna, é a falta da resistência dos músculos que protege a coluna. Então isso acontece muito com quem fica muito tempo sentado, com quem fica muito tempo em pé, às vezes inclinado no balcão, a própria postura, traz um desconforto tão forte, principalmente na hora do relaxamento, na hora de você deitar, na hora de você descansar, vem aquele desconforto. Aí você fala, estou com a coluna ruim. Muitas vezes a coluna está excelente, o problema é muscular. Eu não tenho nada, mas é só lavar a louça. Lavar a louça para mim é um problema, eu não posso lavar a louça. Por isso que eu não lavo. Porque me dói a coluna. Eu acho que é o jeito lá que você não está muito acostumada também. Então, na verdade, a coluna é o nosso eixo, né? E a gente tem que estar bem com esse eixo e forte para sustentar o nosso corpo, né? Não, sem dúvida. Você falou em lavar louça, mas é uma coisa séria. Porque a postura de você lavar louça numa pia é você inclinar o corpo para frente. Então você não lava a louça em 5 minutos. Normalmente você lava a louça por um período um pouquinho maior. Lavar roupa no tanque. Então você inclina o tronco para frente e para o teu corpo manter equilibrado, essa musculatura fica sustentando. Aí vem aquele desconforto que você acha que é coluna. Aí eu volto lá atrás. E não é falta da resistência muscular, dos músculos que protegem a coluna. Agora, voltado aqui para a academia, a gente está na Agon, aqui na Agon 3, são 3 unidades, a Agon do Canal 2, a Agon da Jorge Tibiriçali no Gonzaga e aqui na Alexandre Martins. A gente está na Agon 3, onde o Marcel é coordenador e trabalha há muitos anos já nessa área como educador físico. Por isso eu tenho a liberdade assim, de te perguntar justamente do que pode, o que não pode ser feito. Quais os exercícios que são indicados para quem tem problemas na coluna? O problema que a gente hoje escuta muito, antigamente você escutava muito o famoso bico de papagaio. Hérnia de disco. Espinhela caída. Mas o problema, na verdade, depois que começaram a ter exames mais profundos, começaram a descobrir a famosa hérnia de disco, né? E esse é um mal que ataca principalmente esportistas, não é o sedentário, não. Então a hérnia de disco realmente é um disco que fica entre uma vértebra e outra, e quando ele é deslocado, ele pressiona esses nervos sensoriais. Então a dor é intensa. Normalmente existe um tratamento, tanto de fisioterapia, né, que é readquirir postura, readquirir a resistência, e posteriormente existe um tratamento que é o de atividade física, do fortalecimento da musculatura. Só para você ter uma ideia, se você pegar um motorista de ônibus que passa quanto tempo sentado, por mais confortável que sejam os ônibus hoje em dia, naquele impacto, né? Se você fizer um exame em cima de um motorista de ônibus, pelo menos com 5 anos de função, eu posso te falar que metade tem problema de hérnia de disco que não sabe, acha que é uma dor nas costas. Então, a coluna vertebral para nós é tudo. Tanto que alguns acidentes mais sérios causam até... Possibilita até de andar. Porque nossos nervos estão todos ali. E eu volto a acrescentar, não é o fato de você sentir desconforto e dor nas costas, pode ser na região lombar ou na cervical, que quer dizer que você tem problema de coluna. Isso não determina nada, o que determina são exames. Agora, sem dúvida nenhuma, a maneira de se prevenir é manter postura. Quem tem problema de postura deve procurar aulas de RPG,
né, com pessoas competentes, com pessoas do ramo. Hoje a gente tem o Pilates que ajuda muito, né? O Pilates é espetacular, né? O Pilates trabalha em cima de resistência muscular, né? Além da flexibilidade e resistência muscular. Na água tem bastante opções para você fazer com relação à coluna. O Fit Flex também é ótimo, inclusive para pessoas de idade que não podem fazer atividades mais fortes. O Fit Flex, com aquela caminha, é uma delícia, né? Você pode, eu costumo falar para aluno o seguinte: você pode carregar um caminhão nas costas, desde que você tenha... Compense depois. Desde que você tenha força e postura para carregar o caminhão nas costas. Se você tiver força e não tiver postura, você vai se machucar. E aí, você falou do Pilates, o Pilates traz as posições e a postura certa. O Fit Flex já vamos dizer assim, é um trabalho inferior ao Pilates, muito mais simples que o Pilates. Mas a vantagem do Fit Flex são a posição da cama, né, das caminhas do Fit Flex, que traz que todo mundo se alonga com a postura certa. É o grande segredo de qualquer atividade física, até um simples alongamento na sua casa, é a postura certa. Um alongamento com a postura feita errada, você está sujeito a se lesionar num alongamento. E isso ocorre muito. Quando você vê na praia de manhã, aqui em Santos, o pessoal está chegando daí corrida, Alonga de qualquer jeito. você vê o pessoal alongando assim na muretinha do canal, às vezes até dói na gente, só de olhar, entendeu? E quando soca, né? Dá aquelas socadinhas assim, né? que dá Tudo é uma técnica, né? Tudo é uma técnica. Então, graças a Deus que hoje o mundo está voltado para a necessidade de atividade física, né? Nós estamos numa época, né? Como eu estou no ramo há 30 anos, quando eu comecei, era só os que gostavam de praticar atividade física. Agora é necessidade. Hoje nós vemos na terceira idade praticamente dominar as academias, né? Então é uma coisa muito legal. Agora, voltando para o problema de coluna, os atletas correm mais risco de ter problema de coluna do que o sedentário. É uma coisa impressionante. Do impacto, do excesso de esforço. Eu conheço... Atleta de ponta, então, nem se fala. O atleta de ponta, ele é judiado durante a carreira, senão ele não atinge marcas, né? Então, quando ele vem a aposentadoria dele, normalmente, para a vida aqui fora, muito jovem, aí você vê, hernia de disco aos montes, né? Problema de ombro, articulação de ombro. E até não deixando escapar, é importante o seguinte, quando você tem um problema de coluna, principalmente a parte cervical, normalmente o primeiro sintoma desses problemas é formigamento nas mãos. Normalmente a pessoa tem formigamento na mão, pensa que tem um problema no coração. E muitas circulação. Vezes... Exatamente, não é. É alguma vértebrazinha aqui que não está bem encaixada, que comprime o nervo responsável pela sensibilidade das mãos. E, em cima disso, descobriram aquele problema a lesão dos exercícios repetitivos, né? O LER. Tudo isso passa pela coluna vertebral. Então é importantíssimo cuidar da sua coluna. Da sua coluna, da sua saúde. Atividade física tem que ser como... escovar dente, tomar banho, você ir para trabalhar, você tomar café da manhã, é o dia a dia, você tem que fazer, a gente tem que saber que precisa fazer atividade física. No dia a dia a gente não faz coisas que a gente não gosta, mas tem que fazer. Atividade física é assim, mesmo que você não goste, porque a gente sabe que a maioria não gosta. A maioria não gosta. Faz por necessidade. Faz por necessidade. Mas se você começar a fazer, você vai sentir prazer sim. Se você tiver um bom profissional do seu lado te orientando, você vai entender a necessidade, você vai ver os resultados mais rápido e isso vai te estimular a fazer atividade. Quando a gente fala em resultado, não é só o resultado físico, é o resultado de uma diminuição de dor, de uma maior disposição para o dia a dia, dos seus afazeres normais. Então, você vai sentir, vai por mim, que a atividade física tudo melhora.